Meus cumprimentos aos trabalhadores, ao presidente, tem um nome bonito também, Marcelo, a Cineia pelo convite. Hoje o nosso tema aqui de reflexão é um tema muito importante para todos nós, né? É um tema que nos toca mais de perto, que é o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Então esse capítulo do Evangelho, ele nos traz uma noção mais profunda da nossa existência espiritual. E não sem razão é o capítulo mais extenso da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Justamente porque vai falar das dores, dos sofrimentos e a razão dessas dores e dos sofrimentos. Do porquê que isso ocorre conosco, qual é a finalidade disso em nossas vidas. Então lembrando que Kardec ele divide o Evangelho segundo o Espiritismo em 28 capítulos. E ali ele vai trabalhando alguns ensinamentos do Cristo. Não todos porque ele não teve tempo. Ele resolveu ali colocar os mais significativos dentro do plano superior da codificação. E ele destina desses 28, 5 capítulos às bem-aventuranças do Cristo. Aquele hino que o Cristo disse, o que levou o Mahatma Gandhi a dizer que, embora ele fosse do hinduísmo, não fosse cristão, mas ele levou, quando ele esteve em Londres, ele estudou direito em Londres, ele falou que se todos os livros religiosos se perdessem no mundo e se restassem somente o Sermão da Montanha, onde estão as bem-aventuranças, elas seriam suficientes para guiar a humanidade em termos religiosos. Então foi um hino que Jesus disse ali. E um desses hinos, ele disse, bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Assim que ele proclamou essa verdade para os que estavam ali, tendo essa oportunidade de vê-lo falar a respeito. Então nós vamos compreender ali que a palavra ventura, as bem-aventuranças, elas vêm dessa palavra ventura, que é do latim, mesma coisa, ventura. E ventura significa destinação, felicidade. Então quando Jesus ele dizia bem-aventurados os que sofrem, ele quis dizer o seguinte: felizes, ditosos os que sofrem. O que parece um contrassenso, Como que se pode ser feliz sofrendo ao mesmo tempo? Então Kardec vai dizer ali, logo no início do capítulo, que isso, se nós compreendermos só a vida atual, nós não teremos condições de compreender essa fala do Cristo. Então ele vai dizer que isso seria um contrassenso, um engodo. Ele vai usar essa expressão na tradução da língua portuguesa. Então, Kardec vai começar a desenvolver ali uma série de princípios, nesse capítulo 5, trazendo o Espiritismo para explicar esse ensinamento do Cristo. Então ele vai dizer assim, que, ali no início, que a fé, por exemplo, ela nos conecta com o alto, nos dá um alívio para o sofrimento. Mas a fé por si só ela não explica exatamente o porquê que nós sofremos. O porquê das dores. E aí sim ele vai trazer o próprio Espiritismo como o cristianismo redivivo, que essa é uma das funções do Espiritismo, e vai demonstrar esse lado consolador da doutrina espírita, que explica e consequentemente nos dá um consolo acerca do porquê que alguns acontecimentos, algumas vivências, ou como vai dizer o próprio codificador ao longo da sua obra, as vicissitudes, ele vai usar muito essa expressão, pelo menos na tradução em língua portuguesa, as vicissitudes da vida, elas têm raízes no nosso comportamento. Só que elas podem ter raízes no comportamento atual, nessa atual encarnação, ou ela pode ter raiz numa reencarnação passada. Então esse vai ser ali o raciocínio que o codificador vai começar então a desenvolver quando ele vai tratar desses bem-aventurados os aflitos. Então a primeira parte ali do próprio codificador, lembrando que ele sempre usa aquela metodologia no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai ali colocar um ensinamento do Cristo, depois ele mesmo vai fazer alguns comentários, e depois ele vai ali conceder a palavra aos Espíritos. Aí nós temos várias mensagens. Então lembrando que Kardec, com essa obra, que ele publicou em 1864, ele faz então uma grande conexão com o Evangelho do Cristo. Então ele publica o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. Aí depois ele vai para uma ilha, ali no sul da França, no mar Mediterrâneo. Ele vai se isolar, inclusive sem a esposa,
ali ele vai escrever o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro ele publicou com o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois ele excluiu a palavra imitação e publicou como o Evangelho segundo o Espiritismo, que sem dúvida é a obra, uma das obras a mais consoladora da codificação. Então ali ele vai repetir alguns temas que ele já havia tratado, mas com um enfoque um pouquinho diferenciado. Um dos temas que ele inicia ali, ele coloca justiça das aflições, para tentar explicar então o que Jesus quis dizer com bem-aventurado os aflitos, ou bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, porque serão consolados. Então Kardec vai começar a dizer assim que, para nós entendermos o porquê daquilo que nós chamamos de dores, nós temos que raciocinar sobre a existência de Deus. Então, um dos princípios da doutrina espírita e de todas as grandes religiões é que existe um Deus, uma inteligência suprema que nos governa e que nos possibilita a oportunidade de construir a nossa felicidade. Essa inteligência suprema, ela não entrega a felicidade pronta, como muitos imaginam, mas permite que, com o nosso livre-arbítrio, que é aquela faculdade que nós temos de escolha, nós vamos construindo a nossa felicidade, aquilo que nós chamamos de felicidade. É claro que nós nos encontramos em um planeta de provas e expiações. O nome já fala, né? Provas é aquilo que são testes evolutivos que nós temos para que nós vamos conquistando outros patamares evolutivos, compreendendo melhor a lei do progresso. E expiação, essa palavra também é muito recorrente, né? Com X, expiação, que significa nós pagarmos algo, significa reajustamento, entregar algo por aquilo que nós erramos. Isso é expiação. Então o planeta nosso, a Terra, ele está nesse patamar. Esse é o primeiro viés de observação, de compreensão da nossa existência. É claro que os mundos, assim como nós, eles também progridem. Então, segundo a doutrina espírita, nós temos 5 níveis evolutivos dos planetas, que é um planeta primitivo, que a Terra já ultrapassou. O segundo é o de provas e expiações, onde nós nos encontramos. Mas nós estamos em uma transição. O Espiritismo, a vinda do Espiritismo à Terra no século XIX mostra essa transição. Marca uma nova época, uma nova era da humanidade. Então nós estamos nos abrindo para um planeta de prova de regeneração, que é o terceiro patamar. É o começo. Nós estamos na transição para algo melhor. Depois nós temos o planeta ditoso e depois o celeste. Então são esses 5 níveis: primitivo, provas e expiações, de regeneração, ditoso e celeste. Então ainda nós estamos no segundo patamar, embora numa transição. Então, compreendendo esta realidade, nós vamos entender que os espíritos que aqui reencarnamos, ainda temos débitos com a providência divina. E esses débitos, eles se situam na violação às leis de Deus. As leis, elas são eternas, as leis divinas, elas não vigoram só aqui na Terra, mas elas vigoram em todo o universo. E elas foram criadas por Deus, pelo Criador, para a nossa felicidade. Então, o nosso papel principal, enquanto nós nos encontramos aqui, é compreender essas leis divinas, que Kardec trouxe muito bem no Livro dos Espíritos e na continuação das obras, desenvolvendo aquilo que o Cristo já disse, só que o Cristo não pôde dizer tudo, porque não era o momento. Ele lançou as sementes da verdade. Essas sementes foram germinando ao longo dos séculos, até chegar no século XIX, na França, em Paris, quando Kardec codificou a doutrina espírita para poder expandir a compreensão das raízes, né, cristãs das leis divinas, que Jesus trouxe de maneira ainda inicial. Mas esse Deus, então, ele é justo. Nós temos que colocar isso em mente. Deus é justo, ele é soberanamente bom e justo. Kardec vai repetir esse dogma dentro da doutrina espírita. Então, se ele é bom e justo, isso quer dizer que as raízes das nossas dores também têm uma razão justa de ser. Então, esse é um raciocínio que nós temos que fazer lógico, independente daquilo de qualquer outra seara do conhecimento humano. Se eu sofro, é porque isso tem uma razão de ser. E se Deus permite que isso aconteça conosco, é porque Ele quer que nós aprendamos algo, que nós situemos o nosso comportamento a essas suas leis.
Na continuidade desse capítulo 5, Kardec vai começar a dizer das causas atuais das aflições. Porque nem tudo que ocorre nas nossas vidas decorre do nosso passado espiritual. Claro que o nosso eu espiritual, sim, é uma construção do nosso passado espiritual. Mas nem tudo que acontece comigo, esse fato ou aquele fato, decorre necessariamente do nosso passado espiritual. Então, antes de ele ingressar nesse exame da reencarnação, ele vai dizer assim, a justiça das aflições atuais. Qual que é a raiz dessas aflições atuais que nos abalam, que às vezes nos desmoronam, ou às vezes nos situa entre uma camada inferior daquilo que nós poderíamos alcançar. Então ele vai dizer ali que a nossa vida, ela é pautada pelo nosso comportamento, pelo nosso caráter. O caráter é o conjunto das virtudes que nós temos, do lado moral, que nós estamos construindo. E o nosso agir, ele se condiciona a esse caráter que nós temos. Nós espíritas estamos tentando, nos esforçando para pautar o nosso modo de ser às leis divinas, né, que se fundam na lei do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós estamos assim tentando compreender essa realidade para nos pautar. Mas ainda nós estamos, pelo menos a maioria de nós, estamos ainda com um grau de dificuldade de entender essa lei de amor. Nós estamos com um grau de dificuldade de colocá-la em prática. Porque existe, né, uma diferença muito grande entre compreender algo e colocar esse algo em prática. Muito grande. Nós temos que nos penetrar ainda desses princípios sublimes que o Espiritismo nos traz. Isso vai levar o Espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, do André Luiz, dizer que o Espiritismo, ele não é só uma religião, ou uma ciência, ou uma filosofia. Ele é tudo isso. O Kardec situa o Espiritismo inicialmente como filosofia, conjunto de conhecimentos, como ciência, porque estuda alguns fenômenos ligados à nossa realidade espiritual. E depois como religião, nessa conexão com o alto, com Deus. Mas lá vai ser dito assim no livro Missionários da Luz, que o Espiritismo é um conjunto de virtudes, é um conjunto de princípios sublimes, muito maior do que nós imaginamos, porque o Espiritismo é a preparação dos nossos espíritos para uma realidade espiritual muito maior que nos governa e que vem pela frente e nos preparando ainda, né? O Espiritismo é como se fosse, né, ali o ensino fundamental, digamos assim, do que realmente é a nossa espiritualidade, a construção da nossa espiritualidade. É o caminho para a construção da nossa espiritualidade, né? Quando nós falamos há pouco que Deus é o Criador de todo o universo, nós vamos compreendendo a grandeza dele pelo estudo rápido, né? Nós sabemos que na Via Láctea, só na nossa galáxia, nós temos 100 bilhões de astros, segundo a ciência, de sóis, de outras estrelas e de outros planetas. Então nós temos cerca de 100 milhões de galáxias no universo conhecido, aonde até foi possível conceber e fotografar. Então, existe um Deus que mantém toda essa ordem universal de muita beleza. E esse Deus então é justo. E as nossas aflições, elas podem decorrer então do nosso comportamento atual. Nós temos que ser vigilantes dentro do princípio cristão, de saber aquilo que nós estamos pensando para o agir. Então Kardec, ele vai dizer assim, que vale a pena a leitura de um raciocínio muito interessante ali no capítulo 5 do Evangelho. Ele vai dizer assim, em relação às causas atuais das nossas aflições. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos
porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração, pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então o codificador nos alerta para isso, né? De todos esses acontecimentos que decorrem do nosso comportamento atual, seja porque fomos omissos, não nos precavemos disso, como os pais aqui que não combateram as más tendências dos filhos na infância e na adolescência, e depois não sofrer isso numa fase mais adiantada, porque a missão dos pais era essa, uma das missões. Ou então, essas uniões que ocorrem sem que o coração, como diz o codificador, tomou parte, e sim outros interesses inferiores. Consequentemente, isso trará um padrão de infelicidade que não está na raiz, né, do passado espiritual do indivíduo. Logo adiante, ele vai dizer assim que Deus, ele localiza todas as nossas faltas nas nossas consciências. Nós não temos como escapar, digamos assim, daquilo que nós criamos para nós mesmos. Não há como. O Poder Judiciário, por exemplo, aqui na Terra, ele vai analisar e punir algumas faltas. Os juízes punem algumas faltas mínimas, as que chegam ao Judiciário. E ainda as que chegam, muitas não se conseguem, porque o juiz limita as provas produzidas. Então, muitas vezes não se produzem provas, por mais que a pessoa seja realmente culpada e responsável, e ela vai ser inocentada. O nosso sistema é muito precário perto da justiça divina. A justiça divina, ela é muito mais precisa, ela é extremamente precisa e ampla. Como ele vai dizer aqui, todos os nossos atos gerarão uma consequência. Mesmo que essa consequência ela venha numa outra reencarnação. E isso nós temos vários exemplos na nossa literatura espírita. Temos um que nós estamos estudando no nosso outro grupo de estudos do André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, é o 4º livro dele. É muito interessante uma história que aparece logo no início de um padre Marinho, um irmão Marinho, que eles chamam. E ele, aliás, é o padre Damiano, Marinho do outro, do Missionários da Luz. E ele veio e reencarnou como padre. Nós vamos ter nessa história um exemplo do que é a justiça divina, como ela é realmente precisa. Ele reencarna como padre, ou seja, ele tem uma missão dentro da Igreja Católica como sacerdote, de difundir o Evangelho de Jesus e conduzir o rebanho, né, como se diz na igreja. Mas houve um desvio tão grande na missão dele, tão grande, que ele acabou usando da batina para perpetrar crimes. E foram muitos crimes, seja adultério cometendo com mulheres comprometidas, seja desvios na área de patrimonial, se apoderar de outras paróquias. Enfim, ele teve um comportamento extremamente criminoso, seja perante as leis humanas, seja perante as leis divinas. Só que perante as leis humanas ele não foi alcançado. Os crimes foram todos ocorridos às ocultas. Ele violou, sucessivamente, e acabou desencarnando. E vítima de um homicídio. Até o marido traído o pegou com a esposa e o matou, colocando veneno em uma substância tóxica no vinho. Ele tomou vinho e veio a desencarnar em razão disso. E logo quando ele desencarna, ele já vai para uma região de sofrimento, no plano espiritual. E ele começa a desenvolver, além da consciência de culpa, ele começa a desenvolver, a blasfemar contra a providência divina. Então ele acreditava que só pelo fato de ele ter sido padre, ele já estaria no paraíso, aquele esperado pela religião católica. E o livro vai contando em um dos capítulos a trajetória para que uma equipe espiritual de benfeitores o localiza em uma região de sofrimento, uma região de trevas, e faz o resgate dele, porque ele já estava há um bom tempo nessa região, mas começou já a ter um início de arrependimento, ainda bem discreto, mas esse início de arrependimento provocou então uma alteração nele espiritual para que ele recebesse auxílio do alto. Nós sabemos que o auxílio só vem quando nós
mostramos uma disposição para isso, seja quando nós já nos encontramos desencarnados ou aqui no nosso plano espiritual, no nosso plano material, né? E eles se aproximam dele e ele ainda começa a blasfemar contra Deus, ali perto dos benfeitores, embora ele enxergava. Aí uma das auxiliares da equipe espiritual, que tinha uma faculdade chamada clarividência. Clarividência é uma faculdade que permite que nós saibamos alguns fatos da vida da pessoa. Isso ocorre muito no plano espiritual. Então ela se aproxima dele e começa então a narrar para ele os crimes que ele havia cometido enquanto ele envergava a batina de padre. E à medida que ela ia falando, ele começou a se assustar com aquilo. Porque até então estava só para ele acreditava que só o consciente, o subconsciente dele, né, estavam armazenados os crimes. Ele achava que ia ocultar isso de Deus. Aí depois que ela começou a relatar cada um dos fatos, é uma longa narrativa no livro Obreiros da Vida Eterna, aí sim que ele se dá conta e pede: não, por favor, não fale mais, não quero ouvir mais. Aí sim que ele começou o acertamento com as leis divinas. Aí ele foi resgatado e ia começar, aí a história já vai para outro rumo, isso não é mais desenvolvido porque é algo secundário na obra. Mas nós podemos deduzir que ele já foi para um lugar, na região espiritual, preparar a sua próxima reencarnação, que com certeza seria uma reencarnação fundamentada em expiações, em sofrimentos extremamente dolorosos, só pelo que ele fez. Então, a justiça de Deus, ela funciona de uma maneira muito precisa. Por mais que às vezes nós não sabemos entender precisamente, mas compreendendo esses princípios de como Deus age, nós vamos trazer para nós um conforto espiritual. Cada vez que nós compreendemos melhor essa justiça, nós temos condições de nos pautar melhor aqui enquanto nós nos encontramos reencarnados. Que esse é o propósito, né? Observe que Kardec coloca no capítulo 5, bem-aventurados aflitos. No capítulo seguinte do Evangelho, que é o capítulo 6, ele vai colocar o Cristo Consolador, propositadamente. Primeiro ele vai falar das aflições, em seguida o Cristo Consolador. Então ele vai apresentar o Cristo, né, os ensinamentos do Cristo como o nosso remédio. Esses ensinamentos ampliados pela doutrina espírita como o nosso remédio para a cura do nosso espírito propriamente dito. Então existe esse lado pedagógico, esse lado do sofrimento humano. Porque o sofrimento que vem dos nossos atos, ele se presta a uma reeducação do espírito. Porque nós espíritas sabemos que nós não estamos aqui só na nossa primeira reencarnação. Então nós temos uma existência imortal, nós estamos aqui em um intervalo dessa existência para um aprendizado, porque a nossa vida verdadeira se faz do lado de lá. É difícil compreender isso quando nós nos encontramos aqui, mas por um raciocínio mais bem elaborado, nós vamos alcançando então essa forma de pensar. E assim então que ele termina essa parte das aflições atuais, ele vai chegar então nas causas anteriores da aflição. Porque nós temos dois conjuntos, digamos assim, de causas que podem provocar aquilo que nós chamamos de dores. Que são as causas atuais, que nós temos que fazer um pensamento entre um raciocínio daquilo que nos causa essas dores, e das causas anteriores. E nesse momento é que nós vamos compreender realmente a profundidade da doutrina espírita. Porque até a doutrina espírita, nós não tínhamos aqui na Terra um conhecimento muito rebuscado sobre isso. Do porquê que muitas pessoas nascem, por exemplo, em situações com problemas genéticos gravíssimos, com anomalias gravíssimas. Porque pessoas ainda, espíritos reencarnam e já na primeira infância já desencarnam, por exemplo. Então nós vamos ter uma série de circunstâncias dolorosas que não se prendem à atualidade da nossa existência. Então caberia ao Espiritismo a descoberta, a explicação de tudo isso de uma maneira bastante racional. Compreendendo que o nosso espírito imortal ele tem um passado espiritual. E o que não é possível que se explique por atos da nossa existência, é natural e necessário que nós busquemos isso numa existência passada, ainda que nós não saibamos exatamente o que foi. Mas isso nos dá um conforto. Tem um programa que passa, salvo engano, no Discovery, que chama Meu Corpo, Meu Desafio.
Se alguém já assistiu vai lembrar, ali são casos, né, de anomalias, de problemas genéticos gravíssimos. E ali vamos ver a justiça divina atuando de uma maneira muito, muito intensa. Muito intensa. Porque se alguém nasce, né, sem os membros, né, tem um caso que me vem à cabeça, ele nasceu sem os membros, tem o do australiano famoso, né, sem as pernas e sem os 2 braços. Né, nasceu só com o tronco e a cabeça. Agora nós podemos deduzir a partir disso o que essa pessoa, que esse espírito fez para nascer assim. Sem os 2 braços e sem as 2 pernas. É claro que isso decorre de todo, né? Ele nasceu para assim, né? Resgatando e compreendendo melhor a lei divina. Mas, sem a ideia de reencarnação e de imortalidade e de justiça divina, nós não vamos explicar o porquê que uma pessoa nasce dessa maneira. Ou porquê que uma pessoa nasce numa situação de sofrimento social extremamente grave, como uma pessoa, né, pessoas que nascem em regiões paupérrimas do mundo, como na África, e outras que nascem na opulência em regiões europeias, norte-americanas, privilegiadas. Né? Então esse conjunto de acontecimentos vão nos dando uma noção. É claro que nem tudo se prende necessariamente ao passado ou ao presente. Nós estamos num planeta de provas e expiações, então alguns flagelos naturais, né? Chuvas, tempestades, vulcões, terremotos, isso também fazem parte de todo esse conjunto de um planeta de provas e expiações. E é claro que a noção que nós temos de justiça divina, a partir do Espiritismo, por mais que ela seja interessante e precisa, mas ainda nós, com certeza, estamos muito, muito aquém de compreender a justiça de Deus. Muito, muito aquém. Porque alguns fatos ocorrem que realmente uma explicação ainda pautada no Espiritismo, ainda ela é insuficiente para a nossa compreensão. Né? Temos acidentes, né, que realmente não houve nenhuma participação culposa. Né? Lembro de ter visto um caso, né, o caminhão está numa rodovia, aí a roda se desprende, né, atinge um outro carro que está na pista oposta e mata a pessoa, por exemplo. Né? Isso é um exemplo de atuação da justiça divina, mas por mecanismos ainda difíceis da compreensão. Como que isso ocorre nesse planeta que nós nos encontramos. Mas o importante é que nós saibamos identificar, pelo menos em nível teórico, onde nós nos situamos, onde nós nos encontramos. Né? Quando nós dizemos que o Espiritismo tem essa vocação de consolador, porque o Espiritismo representa esse consolador. Jesus já previu isso quando ele esteve aqui, que ele mandaria um consolador, que ensinaria, que repetiria o que Jesus disse e ensinaria coisas novas. Só que esse Consolador veio 18 séculos depois, que é na figura do próprio Espiritismo. Só que o Espiritismo, além de ser esse Consolador que nos consola das dores, ele nos esclarece. Porque se nós só ficarmos na consolação, é algo ainda muito limitado. É algo ainda muito superficial. O esclarecimento que vai trazer para nós uma maturidade espiritual, que esse é o nosso objetivo enquanto nós nos encontramos aqui. O Espiritismo ele inaugura essa era da racionalidade dentro da religião, dentro da ideia da religiosidade. Então tudo que o Espiritismo explica de forma racional. Se foge dessa racionalidade, nós temos que nos esforçar para buscar isso. Então vamos ver nessas causas anteriores das aflições a pujança do Espiritismo. Nenhuma doutrina explica tão bem como o Espiritismo explica. Nenhuma, de maneira tão racional. O problema dos porquês, né, do sofrimento humano. O porquê. É claro que saber o porquê, por si só, também não vai nos trazer um progresso espiritual. Porque o sofrimento ele vai persistir até que nós introjetamos a lição dele no nosso íntimo. Isso está também bem explícito no Livro dos Espíritos. Essa ideia é uma ideia mais rebuscada. Eu, particularmente, demorei muito tempo para perceber isso na doutrina espírita. Então, o sofrimento, por mais que Deus ele nos conceda essa possibilidade de reajuste, mas quando nós compreendemos a sua lei e nos pautamos por isso, nós vamos eliminando de maneira muito mais rápida esse passado espiritual. Naquela proporção que Jesus falava, né? 1% daquelas sementes que caíam, lembra dessa parábola? Vão dar até 100 por 3, 30. No sentido, até Kardec vai dizer assim, né? Que se você deve 100 moedas, por exemplo, mas se esforça para pagar uma, as outras 99 serão perdoadas.
Então, a justiça divina, por mais que ela precise e fiel, mas ela nos concede possibilidades de reajuste que vão apagando esse passado espiritual delituoso. Observem que a obra que veio pelo Espírito Emmanuel, entre outros espíritos, que veio ali pelo médium Chico Xavier, tem sempre esse viés de insistir na prática da caridade. Porque a prática da caridade, quando feita com o coração, naquele sentido de maneira desinteressada, ela vai anulando o nosso passado negativo. Então, se devíamos 100 e nós nos envolvamos dentro de uma ideia de caridade, no sentido amplo da expressão, nós vamos nos reajustando mais rapidamente com a providência divina. É isso que a obra Emmanuel nos convida a isso com muito entusiasmo. Então, o Espiritismo, ele nos explica tudo isso, ao mesmo tempo faz um convite para que nós situemos, né, o nosso proceder às noções mais precisas de caridade. A caridade naquele sentido, né? Benevolência para com o próximo, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas, como diz o Livro dos Espíritos. Porque a caridade, ela não é só um ato, não é só uma manifestação do nosso eu. Ela é um modo de ser da pessoa. É um modo de ser. Que nós vamos esculpindo no nosso íntimo. À medida que nós vamos compreendendo melhor a nossa realidade espiritual, que nós estamos aqui, agora que eu já sei, eu estou sofrendo. Mas eu não fiz nada nessa encarnação para que eu sofresse assim. Mas então está no meu passado espiritual. Esse raciocínio ele já vai nos dar uma possibilidade de nos pautarmos de uma maneira mais interessante na sociedade. Por mais que a sociedade seja ainda diversa a esses princípios. Porque o Espiritismo, ele não é só, então, né, uma religião propriamente dita, no conceito formal, mas ela vai afetar o nosso comportamento, profundamente. O espírita que se aproxima, ou a pessoa que se aproxima da doutrina e não modifique nada do seu comportamento, ela não entendeu ainda a doutrina espírita. Ela não está num percurso de construção da espiritualidade. Ela tem que se penetrar disso, né? O Espiritismo, ele é muito mais uma doutrina comportamental do que uma doutrina só de conhecimento filosófico. Até Kardec ele vai falando, né? O primeiro período da doutrina era o científico. O Espiritismo nasceu dentro do meio científico da Europa. A Europa estava, no século XIX, no auge, né, dos conhecimentos científicos. A igreja dominante católica da época estava um pouco acuada. A ciência já havia revelado vários princípios que acabaram destruindo princípios milenares da igreja. E nesse contexto nasce o Espiritismo ali, dentro de um ambiente de pesquisa. Vários pesquisadores começaram a se debruçar sobre os fenômenos de mesas girantes, de aparições de espíritos, de movimentos de objetos. E um desses pesquisadores, que foi Allan Kardec, conseguiu travar um diálogo com essas inteligências que estavam por trás desses fenômenos, que permitiam esses fenômenos, e dali ele tirou essa doutrina, que é a doutrina espírita. E ele diz que este foi o primeiro momento, o da curiosidade. Porque a ciência depende da curiosidade. E depois a ciência ali mesmo avançou para o campo filosófico de conhecimento, de compreensão. E de certa maneira nós estamos ainda no período filosófico da doutrina espírita, que é o de compreensão dos seus princípios e de maturação dessas ideias espíritas. Para que, segundo Kardec, no terceiro momento é o momento da prática. Ele diz isso lá na conclusão do livro dos Espíritos, lá no finalzinho do livro. Ele vai dizer isso. Que nós estamos então num momento ainda de compreensão dos seus princípios. E depois vai chegar o momento da prática. É claro que nós praticamos, tentamos praticar, mas ele quer dizer assim, quando esses princípios estarão já no nosso patrimônio espiritual, no nosso eu espiritual. Aí vai se tornar, né, automático, né? A prática da caridade será automática. Alguns espíritos que reencarnaram já tiveram isso muito precisamente com eles, né? Um deles é Francisco Cândido Xavier, que é mais próximo de nós. Mas muitos outros, em muitas áreas do conhecimento e outras áreas da religião, que era muito presente essa caridade indiscriminada e distinta para com todos. Já estão no período mais adiantado da doutrina espírita. Então Kardec já previu esses três caminhos da doutrina espírita.
Agora nós estamos na compreensão desses princípios e depois nós vamos chegar ali na prática mesmo, vamos dizer assim, perene, indiscriminada, daquilo que nós temos aprendido, que Jesus já começou há 2000 anos atrás. Então o Espiritismo surge para explicar tudo isso, de maneira muito pujante, muito profunda, né? A doutrina espírita, ela realmente proporciona uma emancipação, uma libertação do nosso eu. Nós estamos construindo o nosso eu espiritual e a doutrina acaba sendo esse caminho bem, esse bisturi ali que vai rasgando, né? Que vai cortando aquilo que nós temos de ruim ainda, que nos machuca no bom sentido para que o eu espiritual surja. Se nós não tirarmos esse eu ainda inferior, nós não teremos condições de ingressar em outros mundos superiores ou até numa melhor colocação quando retornarmos ao plano espiritual. A obra do André Luiz, ela vai demonstrar tudo isso, né? O que realmente é o plano espiritual e quais são as consequências dos nossos atos aqui enquanto encarnados. Kardec, Jesus trouxe as sementes da espiritualidade. Ele fez aquilo, trouxe aquilo que era essencial, tanto que os seus ensinamentos são imortais, né? Faz 2000 anos que ele trouxe, mas quando nós lemos lá o discurso dele no Sermão da Montanha, é como se ele tivesse feito isso, né, ontem, no sábado de ontem. Então, os séculos se sucederam, veio o Espiritismo. Kardec também trouxe e ampliou o leque de observações, dialogou com os espíritos, explicou o que era a mediunidade, explicou a nossa destinação espiritual, explicou o que é reencarnação de uma maneira lógica, tirando do misticismo. Ele tirou a mediunidade do misticismo, até então não se sabia o que era essa faculdade, que permite com que espíritos se comuniquem conosco, onde nos encontramos aqui no plano espiritual. Alguns vão dizer das suas dores, alguns espíritos. Outros são os benfeitores que nos orientam, que nos dão informações e que querem o nosso bem. Então Kardec expandiu. Daí nós chegamos no século XX. Temos uma literatura muito mais rica. Vem Francisco Cândido Xavier, se entrega à mediunidade, se entrega à doutrina espírita e consegue psicografar obras de teor espiritual evangélico que ainda nós estamos tentando compreender. As obras do André Luiz é um marco no nosso movimento espírita, né? Começa lá em 1944 com o Nosso Lar, termina em 68, onde a vida continua. E depois vieram outros autores, Manuel Filomeno de Miranda, e nós estamos agora no momento, né, 2019, compreendendo tudo isso que veio. Já não temos grandes médiuns de psicografia, já não temos grandes ainda estudiosos como nós tivemos no passado, porque a literatura já é muito rica de informações. Estamos num momento da nossa existência de compreender tudo isso, dentro daquele princípio do Espírito Verdade, né, que nós devemos nos amar e nos instruir, logo no capítulo 6 da lei do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Espiritismo não é só essa doutrina que nos consola, né? Mas ele nos esclarece. Então, nós vamos chegar então no significado. Ali logo quando Kardec termina, ali essa explicação das causas anteriores, ele vai dizer ali 2 pontos, né? Das provações. Embora nós estamos dentro desse conjunto de expiações decorrem do nosso passado delituoso, de crimes contra as leis divinas, que algumas religiões chamam de pecado. Até essa palavra Kardec usa, pecado no sentido de violação à lei divina. Mas ele vai dizer que um outro conjunto de fatos que também nós podemos situar na esfera de sofrimento, ele vai chamar de provações. Ou de provas. Por isso que a Terra é um planeta de provas e expiações. Qual que é a diferença entre provas e expiações? Então, expiações se prendem ao nosso passado, a um passado ruim ainda. Enquanto que as provas se prendem a uma necessidade evolutiva para o futuro. Um se refere ao passado e uma outra se refere necessariamente ao futuro. Como ele vai dizer assim, que as provas ativam, ele usa essa expressão, as provas ativam o nosso progresso espiritual. Então nem tudo necessariamente se prende ao passado. Nós não podemos nos vitimizar, dizendo que eu sofro porque isso aconteceu, eu sofro, ou então transferir responsabilidades. Quem ler esse capítulo vai ver que todos os fatos que nos ocorrem têm um propósito, sejam eles de origem espiritual do passado, sejam eles de origem atual, por um
desleixo na interpretação das leis divinas, ou provações que nós pedimos enquanto nós nos encontrávamos no plano espiritual. Então é um conjunto de fatores que vem. Mas em nenhum momento ele vai dizer que o nosso sofrimento decorre em razão de outras pessoas. Nenhum momento. E nós temos esse lado de querermos transferir responsabilidades. Eu sofro porque tal pessoa fez isso comigo, porque eu nasci numa sociedade imperfeita, ou porque o governo é ruim, a sociedade me oprime. Nós temos esse viés de transferir responsabilidades. Seja ao governo, à sociedade, à família, à esposa, ao esposo, nós transferimos responsabilidades. Mas vamos lendo esse capítulo, e em nenhum momento é dito que os nossos sofrimentos, dores, amarguras advêm de outras pessoas. Em nenhum momento. Em nenhum momento. E a Joana de Anjos vai dizer, teus problemas pertencem-te, e a ti cabe resolvê-los. Ela vai dizer. Eu observo que a fala de Jesus, ele diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele não diz assim, bem-aventurados os que choram, porque terão os seus problemas resolvidos. Porque isso cabe a cada um de nós. Jesus não veio aqui, enquanto ele esteve conosco, resolver o problema individual de cada um. Ele veio ensinar o caminho, que é o caminho que o Espiritismo vem nos traçando para que nós nos engajemos de uma vez por todas nesse projeto de felicidade que, em último caso, é o próprio Espiritismo. Kardec vai dizer ali em seguida que o esquecimento do passado não é um obstáculo para o nosso reajuste com as leis divinas. Porque aquilo que realmente nos é importante são a voz da consciência e as nossas inclinações. Isso já é o suficiente para que nós nos pautemos pelos bons princípios. Claro que nós temos auxílio também do plano espiritual quando nós merecemos isso. Seja quando nós estamos aqui recebendo conselhos ou intuições, ou seja, durante o repouso, o sono do corpo físico, nós somos conduzidos a regiões espirituais onde nós também recebemos conselhos, desde que haja uma preparação do nosso eu. Um esforço na nossa automoralização de acordo com os padrões evangélicos. Mas nós não temos um conhecimento realmente do nosso passado. Como que vamos evoluir se nós não conhecermos? Nós não conhecemos porque nós não temos condições de suportar o nosso passado espiritual. É bem simples isso. Isso está no livro dos Espíritos. O Evangelho ele é mais light, assim, o livro dos Espíritos é mais racional. Eles dizem assim que quando nós tivermos condições de entender e suportar o nosso passado, quando esse passado não nos envergonhará, nós teremos condições de conhecer esse passado. Está no livro dos Espíritos. Enquanto ele nos envergonha, nós não temos como podemos conhecê-lo. Como que um pai vai poder conviver com uma criança sabendo que essa criança foi o seu assassino numa reencarnação passada? Ainda esses parâmetros para nós não temos condições de compreender. Por isso estamos sujeitos à lei do esquecimento. Mas o esquecimento não é absoluto. Temos a voz da consciência, temos o nosso modo de pensar e temos o auxílio do plano espiritual. É assim que funciona, E Kardec vai dizer assim, então, depois dessas explicações que ele dá, para tentar explicar o que Jesus quis dizer, ao enunciar bem-aventurados que choram, porque serão consolados, ele diz assim, então essas palavras de Jesus podem ser assim traduzidas. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, portanto, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Essa é a tradução que ele faz. Que sim, que nós estamos aqui para um reajuste necessário. Agora traduzindo o que diz Kardec, quando traduziu o que disse Jesus. Nós estamos aqui para saldar realmente dívidas com o passado, para nos pautar de acordo com as leis divinas. A nossa resignação perante isso, que é aceitar o sofrimento, mas ao mesmo tempo modificando o nosso comportamento, porque a resignação cristã, espírita, não é aquela resignação vazia. E às vezes sofrer calado
mas com uma indisposição íntima, não é aceitar o sofrimento. Porque às vezes se sofre calado, mas com uma indisposição, com uma briga interna com Deus, com a divindade. Então isso não está também no aproveitamento das dores que nós temos. Eu sei, nós sabemos que isso é doloroso entender, que é difícil aceitar um sofrimento, mas é o que dizem os Espíritos. Essa resignação é necessária para o processo de aprendizado, de cura. A resignação é o doente, nós somos doentes, recebendo a medicação, que é o sofrimento, e aceitando. Se o doente, ele não se resigna, ele não quer a medicação porque ela é amarga, ele não vai se curar. Então esse é o raciocínio que nós devemos fazer. E depois ele conclui de uma maneira, o codificador muito bonita, dizendo assim: contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste dia seguinte reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Ainda que nós estejamos mergulhados em sofrimentos, em dores, ainda o sol brilha cada vez mais. Esse sol é Deus demonstrando sempre a sua bondade para conosco. Por mais ainda que nós teimamos em não compreender as suas leis divinas, mas ainda esse sol brilha com intensidade em nossas vidas. Então esse é o nosso caminho que devemos percorrer. Nós vamos encerrar a nossa reflexão da nossa manhã fria, né? Hoje está gelado aqui, né? Outra vez estava chovendo, né? Está gelado. É um desafio, né? Até isso, nós estamos nas provas e expiações, né? Tem um livro que é do Busca e Acharás. Foi escrito pelo Espírito Emmanuel e pelo Espírito André Luiz, os dois juntos. Cada um vai alternando as mensagens. Nosso médium, né, Francisco Cândido Xavier. Está entre os 400 e poucos livros, né, que ele psicografou. Chama assim, Drágeas de Saúde, né? Comprimidos de saúde. André Luiz, ele diz assim: obstáculos, trabalhe sempre. Problemas, ação discreta. Provações, aceite-as. Ofensas, perdoe. Tribulações, paciência. Mágoas, esqueça. Discórdias, pacifique. Males, persevere no bem. Incompreensões, entendamos. Fracasso, recomece. Conflitos no lar, tolerância. Solidão, ampare alguém. Dificuldades, siga adiante. Maledicência, silêncio. Perturbações, mais calma. Cansaço, renove-se. Perigo iminente, oração. Reclamações, servir mais. Adversários, respeite-os. Tempestades na vida, confie em Deus. André Luiz. Então é isso, meus irmãos, que nós possamos então prosseguirmos nas nossas reflexões, compreendendo um pouco mais da nossa realidade espiritual e, acima de tudo, construindo a nossa felicidade. Então amanhã, como disse, né, o Marcelo, será nosso presidente aqui, começa então o estudo das obras do André Luiz, às 19h30, serão todas as segundas-feiras, com exceção da última segunda-feira de cada mês. Mas quem tiver interesse e tempo, o estudo, né, favorece a nossa compreensão das leis divinas e, consequentemente, as nossas ações aqui na prática do bem. Então é isso, agradeço o convite mais uma vez, que Deus esteja conosco hoje e sempre.